Então, logo no segundo slide, a gente tem, então, alguns exemplos de células sanguíneas, né, de leucócitos. Então, mostrando aí linfócito, basófilo, eosinófilo, né, que são células do sistema imune que ficam na nossa circulação, e mostrando aí a diversidade de formato do núcleo das células eucariontes, né? Então, as células do sistema imune, né, que estão circulantes, elas são um ótimo exemplo para mostrar isso. Também aqui no caso das hemácias, né, que são essas rosinhas, no segundo slide eu estou, tá, pessoal? No caso das hemácias, a gente não tem, elas perdem o núcleo durante a sua diferenciação, e por esse motivo elas têm uma vida mais curta, né, gente? Elas duram aí na circulação em torno aí de 120 dias. Muito bem. O núcleo varia bastante em posição nas células, no seu formato, e a função principal dele é preservar, manter ali o material genético protegido das reações que ocorrem no citoplasma. Então, isso foi uma grande diferença da célula eucarionte, né? Que tem, então, a carioteca revestindo o material genético, o material nuclear. Tudo bem, pessoal? Alguém dá um joinha aí para mim? Professor, acho que a Vitória Emídio não está conseguindo entrar. Porque eu estou em outra tela, eu deixei de olhar para ela. Isaac, você está aparecendo, filho. Que bom. Deixa eu ver se a Vitória está aqui. Deixa eu achar a Vitória. A Pro tem que aceitar. Sim, eu tenho que aceitar, só que eu estava em outra tela. Já vou lá. Só um minutinho. O Isaac. Cadê? Eu tô com um problema que não tô conseguindo ver todo mundo aqui. Vitória, deixa eu pedir para ela pedir de novo. Vitória. Pede para entrar novamente. Só um minutinho, pessoal. Não tô conseguindo ver aqui todo. Tem que aparecer o chatzinho da. Deixa eu ver se a Vitória viu. Só um minuto, pessoal. Cadê a Vitória? Ela tá online, mas ela não pede. Vamos ver. Bom, deixa eu tentar reduzir um pouco minha tela. Bom, tentar reduzir aqui. Se ela chamar aqui, eu vejo, tá bom? Muito bem, pessoal, então, esse próximo slide, né, que é o terceiro, vocês estão me acompanhando? Ok? A gente mostra para vocês aí um pouquinho do ciclo celular. O ciclo celular, gente, na verdade, é um processo celular, né, onde a célula ou ela
está se dividindo, ou ela está em mitose ou meiose, ou ela está se preparando para dividir. Então, o ciclo celular tem duas grandes etapas. A divisão, que é chamada fase M, a maior parte das nossas células faz mitose. Dentro da mitose, a gente tem aquelas fases, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E depois da mitose, a gente tem uma outra etapa grande chamada de intérfase, tá? Na intérfase, a gente tem 3 períodos, né? 3 separações. Nós temos a fase G1, a fase S e a fase G2. Ana Júlia está participando, tá todo mundo participando. Bom, tudo bem. O que acontece com esse ciclo celular? Por que ele é importante? Durante diferentes momentos da vida da célula, o material genético, não só o material genético, né, o DNA, né, a carioteca, as estruturas do citoplasma vão estar, às vezes, mais condensados, às vezes menos condensados. E isso muda o aspecto que a gente vê e muda também o que é possível visualizar ao microscópio e muda também a fisiologia. Então, às vezes, nós vamos ter um material genético extremamente bem compactado, como se fosse um carretel de linha. Se o DNA fosse, por exemplo, empacotadinho, como se ele estivesse dentro do carretelzinho de linha. Às vezes, no ciclo celular, nós vamos ter o material genético solto, como se ele tivesse uma linha fora do carretel de linha. Tá ok? Por que isso? Porque durante a divisão, nós precisamos ter o material genético bem condensado, então ele fica mais espesso, mais compactado. E na fase que não é mitose, na intérfase, nós precisamos ter esse material genético frouxo para poder expor todo a sequência, né, do material genético para poder fazer a fisiologia, poder duplicar e assim por diante. Então, nós vamos ter, durante o ciclo celular, durante a mitose, se vocês olharem nessa imagenzinha aqui, vocês vão ver que até tem dentro do núcleo uns cromossominhos, uns risquinhos azuis e vermelhinhos, mostrando que então, nessa fase, o material genético, na sua maior parte, né, na maior parte do tempo, ele vai estar na fase de cromossomo compactado. Já na intérfase, durante o G1, o G2, o S e o G2, a gente vai ter o material genético na forma mais frouxa, que nós chamamos de cromatina, ok? Tudo bem? Em biologia molecular, a gente basicamente trabalha com o material, fala do material na fase de cromatina. Agora, em genética, quando a gente vai falar dos cromossomos, do trissomia do cromossomo 21, que é o caso da síndrome de Down, a gente vai falar, quando a gente for falar de cariótipo, a gente vai falar basicamente da fase do ciclo celular, né, que nós chamamos de mitose, ok? Muitos problemas numéricos, né, de síndromes cromossômicas, que são devidas a alterações numéricas nos cromossomos, ocorrem justamente por problemas durante a divisão celular, durante alguma das etapas da meiose, tá ok? Bom, deixa eu ver quem me escreveu aqui, se é a Vitorinha. Vamos ver se ela chama aqui agora, gente. Muito bem. Ok, pessoal? Ciclo celular, você já tinha ouvido falar ou nunca? Tadã! Sim ou não? Já. Perfeito. Muito bem. Pessoal da Físio, ela sim, permitir. Bem-vinda, Vitória! Muito bem. Pessoal, no próximo slide, tem aí os componentes do núcleo interfásico, né? Ou seja, as características
Estou começando a enrolar a língua já, né? Durante a intérfase. Então, aqui, nesse slide superior em cima, eu coloco de novo o ciclo celular só para vocês verem. Nós não estamos falando aqui da fase de divisão. Nós estamos falando aqui da fase da intérfase. Então, na intérfase, a gente vai ter quais são os componentes. O que a gente vai ver? Carioteca, que é a membrana nuclear, nucleoplasma, que é o sopão lá, né, o líquido, cromatina, que é o DNA na forma frouxa. A cromatina, ela tem algum grau de enrolamento, ela se enrola em algumas proteínas, que a gente já vai ver, e nós temos também o nucleolo. Muito bem. Aqui, nesse próximo slide, a gente tem mostrando a carioteca, né, nessa imagem, que é, na verdade, responsável pela manutenção da forma do núcleo. Ela tem uma continuidade com o retículo endoplasmático rugoso, tem uma membrana interna e uma membrana externa. E nessa imagem, então, mostrando aqui detalhes dos poros que tem na carioteca. Esses poros são extremamente importantes para a fisiologia do material genético. Então, aquele RNA que é formado no núcleo, que vai para o citoplasma, ele precisa passar por algum lugar, né? Ele precisa sair do núcleo e ele usa essas estruturas aqui, esses poros, que são estruturas bastante complexas, tá bom? Isso em termos de estrutura. Os poros aqui, no próximo slide, mostrando uma célula vegetal feita por congelamento. Então, mostrando aqui, ó, esses... vocês estão comigo? Tudo bem? Estão comigo no slidezinho que tem poros da carioteca. O núcleo da carioteca, ele tá com uma parte sem a carioteca, mostrando o nucleoplasma, e essa parte que vocês veem cheias de furinhos, na verdade, a carioteca e os núcleos, tá? Então, é bastante bonitinha essa imagem aqui. No núcleo interfásico, então, a gente ainda tem o nucleoplasma, que é um líquido, né, que mantém diversos elementos, como proteínas, no qual vai estar imerso o nucleolo. Geralmente as células têm um nucleolo só, existem algumas que têm dois, e a cromatina, que é o filamento do DNA não condensado. A cromatina é ligada também a proteínas chamadas histonas. E aí a gente chega nessa cromatina no próximo slide, né? Então, aqui que a gente começa a chegar perto do que a gente precisa enfocar com vocês. Então, a gente tem a cromatina, se as pessoas me perguntam assim, cromatina é DNA? Cromossomo é DNA? O que muda? Muda o estado de compactação. Então, durante o metabolismo do DNA no núcleo interfásico, quando vai fazer síntese, transcrição, quando vai fazer duplicação do DNA, ele está na fase mais frouxa, que é a fase de cromatina. Quando a célula vai se dividir, então ela precisa dividir o patrimônio genético dela de forma correta, para que dê tudo certo, para que não dê ruim lá no final, né, Rafael? Aí o que acontece? O material genético vai ficar espiralizado, vai ficar bastante condensado, bem compactado, e aí nós chamamos de cromossomo. Então, durante as fases de divisão celular, nós teremos o material genético na forma compactada, chamada cromossomo. Durante a intérfase, a gente tem o material genético na forma mais frouxa, né, chamada então cromatina. Ok? Muito bem. Isso pra gente é bastante importante, porque quando a gente for falar das alterações numéricas ou das alterações estruturais, nós vamos falar de perdas de pedaços de cromossomo, ou translocações de pedaços de cromossomos. Então a gente precisa ter isso bastante pontuado. Tudo bem? Beleza? E como eu tinha dito para vocês, aqui, né, mostrando então ainda, né, a foto número 1 é uma foto em microscopia óptica dos cromossomos,
né, em microscopia óptica, que é possível visualizar. Depois, 2, aqui o cromossomo naquela etapa chamada metáfase, já com outra ampliação. E aí, 3, 4, 5 e 6 é esquema, já não é mais foto, né? Mas é como se fosse puxando a perninha, né? O fiozinho do cromossomo para mostrar que tudo isso que está compactado no cromossomo, a gente tem, na verdade, é DNA espiralizado, enroladinho em proteínas que são chamadas histonas. Notem que aqui, ó, perto do número 5, está escrito histomas. Foi um erro de digitação meu e eu só vi agora, tá? Então são histonas, ok? Isso, gente, é a estrutura da cromatina. Então, o que tem na nossa cromatina? Temos DNA e proteínas. O que a gente tem no cromossomo? DNA e proteína e mais proteína ainda, tá bom? E é assim que a gente começa, né, fazendo essa pequena revisão do núcleo interfásico. Vamos deixar a cromatina um pouquinho de lado e vamos seguir, né, o nosso conteúdo a partir, então, da semana que vem, falando especificamente de cromossomo, de divisão celular, para a gente entrar nos erros que a gente estuda na genética, ok? O que vocês acham? Belezinha? Beleza? Beleza, professor. 56. Meus amores, lá no Moodle, eu vou falar aqui, que é mais fácil falar do que explicar lá, do que escrever. No Moodle, eles pedem agora. Outro dia, a professora Daisy, que é a diretora da nossa faculdade, a mantenedora, né? Ela explicou direitinho pra gente, naquele treinamento que a gente fez no sábado, o porquê do projeto Florescer. E você sabe que eu fiquei comovida até, porque ela acha que quando a gente proporciona outras coisas para os nossos alunos, vocês têm a chance de aprender coisas diferentes. Isso sou a minha interpretação do que ela falou. E esse ano, a gente, por enquanto, a gente não tem sala de aula fixa, né, pessoal? A gente não tem a sala lá, sustentabilidade, a gente não tem o projeto Florescer lá determinado na sala. Então, ficou combinado que cada professor faria semanalmente uma atividade com vocês. Então, o que eu fiz? Alguém olhou lá no Moodle? Vocês olharam? Ainda não, professora. Então, eu fiz assim, ó. Eu não sou muito de poesia, mas eu achei uma curtinha, que na verdade é de uma menina muito batalhadora. Só que antes de eu pôr a poesia, eu pus um texto explicando a vida dessa pessoa. Um texto tem 10 linhas, a poesia tem outras 10 curtinhas, e eu te faço uma perguntinha lá. Uma hora que der um tempinho essa semana, dá uma lidinha. Quem sabe a gente não fica mais, né? E parece que toda semana a gente vai ter que ter um momento alma, digamos assim. Tá bom? Professora. Oi, querido. Eu não sei se é só no meu, mas tá dando acesso negado, tanto no texto quanto na poesia. Então, eu já fui lá, já deve ser problema meu mesmo. Eu vou mexer no Drive, que é no Drive que a gente libera, mas eu já achei que tinha liberado tudo. O do Gui também, ó. Não, calma lá. Girar link, compartilhar. O problema é aqui, ó. Então, às vezes a gente, ó, qualquer pessoa com o link. Eu que esqueci, Rafael. Pronto. Os dois abertos já. Agora foi. E tem também uma pequena... deixa eu ver se eu pus bibliografia e pus uma avaliação da aula. Deixa eu ver se ele está liberado. Ainda não está? A avaliação tá, sim, professor. Está liberada? Que é uma cruzadinha, tá bom?
Nós vamos... Ah, não, eu falei outra coisa, então. O que você avaliou? A cruzadinha eu não vi, não. Deixa eu ver. A cruzadinha você não viu? Só um tequinho, calma lá. Não, o que eu vi que está liberado é a avaliação da aula ou pré-requisitos da subunidade 1. Aqui, tentativa. A avaliação da aula falando como foi, só isso que eu vi. Então pronto, já abri aqui. Tem no Moodle a avaliação dessa aula para vocês? É isso? Tem isso, falando como foi o desempenho, se foi legal. Nossa, A cruzadinha abriu agora, professora. tá. Vai ser super bacana esse semestre, né? Vai ser tenso. Avaliação por tudo quanto é lado, para vocês e pra gente, né, pessoal? Mas faz parte, né? Né? Gente, eu acho que a gente, é um monte de coisa nova, de novo, né? Porque mudou um monte de coisa. Mas, assim, a gente tem que tentar fazer o que a gente pode da melhor forma. E se não contentar a todos, eu já me desculpo. E tô sempre aqui. Vocês já me conhecem, sabem como é que eu sou, né? Então, a gente vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Professor, em relação à cruzadinha de núcleos do celular e a questão que tem aqui do Florescer sobre a pessoa denominada Aninha, é para postar onde? Então, eu vou fazer assim, eu tô vendo... Porque assim, vamos conversar uma coisa sinceramente. Eles querem que a gente faça uma avaliação continuada de vocês. Eu tive a experiência no semestre passado de muito acúmulo de coisas. Não sei se vocês também tiveram. Eu percebi os alunos com muita coisa. E chegava no final, esquecia o florescer do tal mês, depois esquecia a atividade número 25 da tal matéria. Tô brincando, né? Mas assim. Então, eu vou pensar uma forma, Rafael, da gente fazer a entrega disso aí de uma forma mais organizada, tá? Nem que for, tipo, marcar uma data única para todo mundo entregar, fazer alguma coisa assim. Eu vou pensar, eu te peço uns dias, aí até semana que vem eu dou essa devolutiva. Se vocês puderem deixar feito, eu já agradeço, para que não acumule. Eu acho que o recado do semestre passado, se eu puder falar, assim, se eu fosse aluna, eu ia falar. Façam o máximo possível. Eu sei que a vida de vocês também não parou por causa do EAR, né? Tem um monte de coisa para ser feita, trabalho na vida, além do trabalho daqui, mas assim, deixar acumular muito fica muito complicado. Então eu vou tentar otimizar um jeito de entrega, online também, claro, né? Mas eu já deixei lá postado para que vocês possam fazer. Se alguém fizer questão, pode já me mandar, não tem problema, me manda no particular, no WhatsApp, beleza. Fotografa e manda, ou preenche e manda, não tem problema. Tá bom? Feitinho? Maravilha, professor. Maravilha? Pessoal da Físio, beijos, bem-vindos. Eu vou voltar lá, pedir a última chamada e a gente se vê, ok? Deixa eu pôr aqui. Genética, João Paulo, aqui. Pessoal. Chamada das 22 horas. Por favor. Ok, então, pessoal, já liberei a chamada lá. Um abraço a todos, estou à disposição. Isaac mostrou a carinha. Imagina, Gui. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos, tá bom? Fiquem em paz. Até. Desculpa passar 2, 4 minutinhos aí. Assina lá rapidinho e corre para terminar a janta, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem em paz. Tchau, tchau.